O manejo natural ele está baseado em alguns princípios, né. Pelo menos no nosso caso, a gente trabalha com a criação de suínos ao ar livre. Então, no nosso sistema de criação, os animais são criados a pasto em todas as fases de criação, desde a maternidade, gestação, a fase de creche e na fase de terminação também, que é a engorda. A fase inicial, né, que é a maternidade, apenas em alguns dias os animais ficam em baias, até eles conseguirem porque o leitãozinho ele nasce muito frágil, né, mesmo a gente trabalhando com uma raça mais rústica, que é o Nilo canastra, o leitãozinho ele precisa de mais aquecimento, e ao ar livre às vezes pode aparecer também algum predador. Então a gente trabalha ali de 7 a 14 dias em baias, mas não tem gaiolas. Então, nesse pedaço de tempo, eles ficam em baias, depois as fêmeas e os seus leitões são soltos no piquete e a partir daí, só criação ao ar livre. A sua família já tem tradição na suinocultura. A partir de toda essa experiência, essa vivência que você tem, o quanto isso contribui para o trabalho que você realiza hoje, voltado para essa carne suína premium? Olha, se não fosse a minha família, nada disso seria possível, né. Ah, como você disse, há bastante tempo a gente já trabalha com suínos, já vamos completar 100 anos aí nessa atividade que é bastante desafiadora, mas é muito apaixonante também. Então, graças ao meu bisavô, meu avô, meu pai e hoje as minhas irmãs, né, que a gente está, na quarta geração, graças a eles é possível a gente desenvolver um trabalho aí, bastante diferenciado em termos de bem-estar animal, esse manejo natural, né, porque essa estrutura, da fazenda, do produtor rural e toda essa parte técnica, a gente conseguiu transformar, e adaptar ao sistema de criação a pasto. Então não é porque é criado a pasto que é todos os animais juntos, todas as categorias, eles são categorizados, cada fase recebe a sua dieta específica, então a fêmea vai receber ração de fêmea, lactante, por exemplo, o macho ração de reprodutor, os animais de terminação, ração de terminação, então é tudo, bastante o sistema é simples, mas não é tão simples assim, né, tem bastante técnica por trás. Bom, Andréa, já que você mencionou também o fato da sua família já estar há muito tempo se dedicando à suinicultura, eu te pergunto quais foram as grandes mudanças que você percebeu da forma dessa produção lá atrás para essa cadeia produtiva da suinocultura agora. O que você destacaria de mudança? Começando há quase 100 anos, né, que foi quando meu bisavô começou a produção de suínos, era um outro cenário totalmente diferente. Então, se a gente for falar por gerações, na época do meu bisavô, que era quase 100 anos atrás, se trabalhavam com raças brasileiras, às vezes nem era uma raça específica, eram misturas ali de raças brasileiras antigas, um porco tipo banha. Na época se tratava os animais com subprodutos, né, ou lavagem, ou restos de alimentos, ou aproveitamentos de alguma forma, assim, em geral. Na época do meu avô, já se passou a ter uma preocupação diferenciada com a alimentação, mas ainda se tinham raças antigas, raças voltadas ainda para a produção de banha, que era um produto muito valorizado. Já na terceira geração, que é na época do meu pai, né, houve uma grande transformação de perfil de consumo também. Então, com a chegada dos óleos vegetais, a banha acabou perdendo seu valor e sendo considerada um produto ruim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né, mas então o porco passou de um animal tipo banha para um animal extremamente produtivo de carne. E agora para a quarta geração, a gente está no momento atual, né, buscando um equilíbrio. Então, resgatar o sabor, resgatar a suculência daquela carne,
do porco caipira, do porco de antigamente, mas com toda a segurança alimentar, com toda a técnica que a suinocultura moderna, nos oferece. Então, protocolos de vacina, manejo sanitário, todo esse respaldo técnico e de segurança alimentar, mais voltado para uma carne, de qualidade. Eu digo não que anteriormente não se tinha qualidade, não é isso, mas uma carne, voltada para um mercado mais premium, seja para alta gastronomia, churrasco, ou até mesmo para o dia a dia de quem quer, de quem busca uma carne ali mais macia, mais suculenta, com mais marmoreio. De que forma a pesquisa e a ciência, elas contribuem para que a produção suína consiga chegar nessa classificação de carne suína premium? São muitos estudos, muitas frentes de pesquisa, desde a parte de genética, seleção de animais, a parte de manejo também, que inclui a parte de bem-estar animal, e outros tipos de manejo, né, e a nutrição. Então, são 3 pilares que vão, somados, culminar para uma carne de qualidade. Se a gente só tem um, não consegue. Então, uma combinação de genética, manejo e alimentação para você conseguir uma carne, de qualidade superior em termos organolépticos, em termos de, sensoriais mesmo, né. Andréa, quem vai nos assistir e nos ouvir provavelmente é um consumidor de carne suína. Nesse sentido, como que ele pode identificar e diferenciar uma carne suína para essa categoria premium? Boa pergunta. Essa carne suína a carne suína do dia a dia é uma carne mais magra, é uma carne que é de um valor mais acessível, é uma carne extremamente, rica, né, uma carne muito boa em termos de saudabilidade, mas é uma carne que não vai apresentar uma coloração mais vermelha, que não vai apresentar aquele marmoreio, que é a gordura entremeada. Já na carne premium, você vai ter uma carne com uma coloração vermelho mais intenso, mais marmorizada, e isso tudo, faz bastante diferença na boca. Quais são os maiores desafios ou o que você traria como experiência, compartilhando essa sua experiência, essa sua trajetória, para os produtores da suinocultura que de repente vão buscar essa possibilidade de produzir carne suína premium? A maior dificuldade é em termos de produtividade. Uma fêmea como essa que a gente produz, né, da raça Nilo Canastra, a gente pode considerar que é tudo a metade de uma fêmea comercial. Então, enquanto uma fêmea comercial vai desmamar 14 a 16 leitões, essa vai desmamar 6 a 8. É muito menos produtiva. Enquanto um suíno, comercial vai demorar 5 a 6 meses para atingir o ponto de abate, esse vai demorar de 6 meses, 8 meses a 1 ano. Então, é uma raça muito menos produtiva. Não adianta esperar um grande volume de produção, que isso não vai ser uma realidade, né. Então, o principal gargalo, a principal dificuldade está em termos de produtividade. Qual a sua percepção em relação à suinocultura de tudo aquilo que foi discutido e debatido no evento aqui na Avesui 2025? Eu tenho muita fé na suinocultura e nos suinocultores. Eu acho que é uma classe bastante calejada, mas não desiste facilmente. E o suinocultor hoje ele está mais antenado. Antes a gente se preocupava muito, eh, só dentro da granja. O que está acontecendo dentro da minha granja? Nos índices zootécnicos, não que isso não seja importante, é muito importante, mas hoje o suinocultor está voltando os olhos para o consumidor. Afinal, a gente produz porco, é para alguém se alimentar, certo? Então não adianta a gente ser extremamente eficiente e brilhante dentro da porteira se a gente não tem uma comunicação com o consumidor final, seja através de associações, como a Associação Paulista dos Criadores de Suínos, que fomenta o consumo,
que faz a parte de divulgação mesmo, que desmistifica muita coisa que o consumidor final tem de preconceitos ainda hoje em relação à carne suína ou aos sistemas de criação. Eh, Outras instituições também que fazem esse papel, como a Associação Brasileira dos Criadores, e eventos como esse, né, que são extremamente importantes para chegar até o público final. Afinal, eles que vão puxar a demanda, né. Então, cada vez mais eu acho que a gente tem que olhar lá na ponta, para quem está consumindo essa carne. Como que você avalia também o mercado externo da suinocultura? É uma eu acredito que, assim, a gente tem sempre potencial para, principalmente o Brasil, né, para cada vez atuar mais no mercado externo, em termos de exportação e tudo mais. A gente tem uma grande diferença ainda, se a gente for comparar países da Europa, Ásia, em termos de consumo em relação ao Brasil. Hoje a gente está na casa dos 18, 19 quilos per capita de consumo, enquanto em muitos países da Europa, já são 40 quilos per capita. Na Ásia também, na China, são 40 e poucos quilos per capita. Então a gente tem ainda muito para conquistar desse mercado, desse consumo. Mas o Brasil é um país extremamente eficiente, extremamente competente em produção de proteína animal, com qualidade, com segurança alimentar. Então, o porco é uma proteína muito valorizada externamente, né. E no Brasil, cada vez mais está se olhando para essa proteína que é muito nobre. Andréia, outros convidados que passaram aqui pelo nosso podcast afirmaram que eles olham para a suinocultura com um grande potencial a médio e longo prazo, como se fosse um setor do agronegócio que provavelmente vai conquistar ainda mais espaço. É uma produção que vai se expandir muito. Você concorda com isso? Concordo com isso. Eu acredito que a gente acaba, muitas vezes focando, no mercado externo, a gente, eu digo Brasil, né, mas internamente a gente tem muito potencial de crescimento. Se a gente conseguir, como cadeia mesmo, fazer um trabalho desde a base, das crianças, né, porque eu acredito que ainda exista uma trava no consumo da carne suína por falta de informação. A gente precisa chegar nas pessoas, entregar essa informação, entregar conteúdo, mostrar o que a gente faz, porque a gente faz tanta coisa boa dentro da fazenda, dentro da indústria. A gente precisa mostrar isso aqui dentro de casa, porque a gente tem muito potencial para crescer aqui dentro. Muito pelo que eu falei para você, hoje a gente tá com 18, 19 quilos per capita, enquanto países da Europa 40. Olha, a gente tem como dobrar isso aqui dentro tranquilamente, né. Então, ah, eu acredito muito na suinocultura e nesse crescimento, nessa presença cada vez maior da carne suína no prato do brasileiro. E as cooperativas podem desempenhar um papel fundamental em auxiliar e dar estrutura para os produtores da suinocultura, não é? Sim, nós estamos no Paraná, né. Aqui no Paraná, a grande, força de produção de suínos é através de cooperativas. Lá em São Paulo, a gente já tem, eu sou do estado de São Paulo, a gente já tem uma outra realidade. Nós somos produtores independentes, mas eu acredito que independente de ser, produtor independente ou cooperativa ou cooperado, a cadeia é uma só. Se a gente consegue fomentar isso, seja via cooperativas, seja via associações, instituições público-privadas, todo mundo vai sair ganhando. Não só as empresas que trabalham com isso, mas principalmente a população, porque a carne suína é uma carne muito saudável, muito saborosa, muito rica e com um valor muito mais acessível do que se a gente comparar com a carne bovina, né. Então, tem muita coisa boa que dá pra gente fazer.